normalmente uso o Google para tudo, e sites de compra, mais para analisar custo do que efetivamente para comprar. A senhora não compra por não confiar na internet ou por quê? Não, confio na internet, tanto é que uso banco, uso tudo. Mas dependendo de serviços ou equipamentos assim, com maior tecnologia, normalmente você quer ver um objeto. A senhora acredita que a internet pode se transformar num sistema perigoso por hoje ter muitos crimes através da internet ou pensa que não? Assim como qualquer outro serviço, sempre vai ter alguém tentando passar a perna no outro, mas questão de evolução, você não tem como fugir disso. Eu busco pesquisar mais sobre temas infantis na internet, porque como eu tenho 3 filhos, então fica melhor a gente buscar alguma coisa, às vezes até sobre saúde, educação. A senhora acha que a internet tem mais coisas boas ou ruins? Não, eu acredito que tu sabendo usar, tu busca mais coisas boas. E a senhora pensa que a internet pode se transformar num sistema perigoso por hoje ter muitos crimes através da internet ou não? Sim, com certeza. Tem que ficar de olho, né? E a senhora mesmo que tem 3 filhos, a senhora cuida o acesso deles na internet? Como seria isso? Assim, a senhora acha complicado a criança na frente do computador? Em casa eles não usam em casa a internet, só na escola. O senhor não tem medo assim que a internet se transforme num sistema sem controle? O senhor acha que tem mais coisas boas ou ruins na internet? As duas coisas. Se tu medir 50% de coisas boas de informação e 50% com relação a vírus que entra no teu computador para pegar até algumas senhas, alguns dados teus para ser usados mais tarde. O senhor costuma usar transações bancárias pela internet? Costumo comprar pela internet, fazer saque, fazer compra pela internet, costumo fazer depósito, costumo fazer transferência. Então o senhor confia na internet? Confio no meu banco, não na internet. Tá bom. Professora de pós-graduação em Psicologia Social na URGS, Leia Fagundes, suas conclusões. Bom, não são conclusões, são mais questões. Então eu gostaria de, assim como tem pouco tempo, só sublinhar algumas coisas. Uma é que a educação tem que mudar. E a escola tem que mudar completamente. Porque as crianças já estão natural nessa cultura e elas têm fluência tecnológica. E nós, os professores, não temos. Então, sobretudo, as instituições de ensino superior. É preciso que todo profissional novo formado já tenha essa nova concepção. Não há verdade definitiva, a ciência está em constante desenvolvimento e a gente poder pesquisar juntos, poder trocar as informações online, abrem uma possibilidade muito grande para sempre maior desenvolvimento. Bom, a segunda que eu gostaria de sublinhar é que as crianças dessa cultura estão apresentando uma nova inteligência, que nós chamaríamos de inteligência digital. E inclusive, quando você falou da língua, das diferentes línguas, ontem ainda, um dos nossos ajudantes de pesquisa me trouxe um joguinho que um grupo de crianças de 4ª série, 9 anos, estava jogando no laptop desse tamanho, pequenininho, que é o laptop deles, e o jogo que estavam jogando na rede wireless, que é a nossa rede toda sem fio na escola, eles estavam jogando com crianças de diferentes línguas. E o jogo estava em inglês. E ele disse, mas como é que tu entende? Ele disse, não sei explicar como, nós entendemos. Eles estão jogando. E nós fomos tentar jogar e não entendemos o jogo. Que coisa fantástica. Então eles estão, é uma fluência tão grande. Bom, a outra coisa é que o cérebro humano, que a gente está estudando agora, porque antes a gente só estudava cérebro de cadáver, né? Tinha que abrir o crânio para estudar. Agora, com a tecnologia, a gente estuda o cérebro funcionando. E descobriu que o cérebro funciona em rede. Imagina que eu ensinava para meus alunos que a gente tinha 12 milhões de neurônios. E agora são centenas de milhões de neurônios. E eles todos funcionando, e funcionam em rede, sem parar, porque a gente, 24 horas por dia, o cérebro está funcionando. Bom, eu ensinava que a gente tinha uma galáxia, que era a Via Láctea. E agora, com a tecnologia, se descobriu que são milhões de galáxias ilimitadas. Então, tudo isso é uma mudança no conhecimento. E toda essa ansiedade que os pais e os professores têm, controlar a internet, controlar o uso, controlar a informação, isso tem que se liberar. Porque o que não se precisa de controle, a gente precisa de cuidado. E cuidado da educação. A educação é cuidar. Agora, como é que tem que ser? O pai acompanhar, ser aquele companheiro, né? E os professores também tratarem como parceiros.
o que o menino descobriu, o que ele encontrou, deixar que eles escolham os assuntos para estudar e não se preocupar que tem que aprender isso porque vai cair no vestibular. Não vai mais, o vestibular está mudando. E eles podem construir o conhecimento, bem como o colega da Zorzo sublinhou. Eles juntam informações diferentes e descobrem as relações. E aí a inteligência funciona, né, fazendo as grandes síntese. É outra época. Professor Vinícius. Bom, eu vou me ater então rapidamente aos 3 principais pontos aqui. Primeira já fazendo o gancho com relação das dicas de segurança do Zorzo e com relação a essa interação, a questão comportamental que a gente passou do nosso dia a dia, assim, a gente transportou isso para a internet como um meio. A gente não inventou as relações interpessoais na internet, né? É só um reflexo, né? Eu diria que, como dica geral, assim, em termos de segurança para se fazer transações na internet, tá? Com certeza não usar máquinas publicamente disponíveis, ou seja, no lan house, esse tipo de coisa. Máquinas em casa, né? E cuidar muito bem o comportamento que se tem ao utilizar aquela máquina, ou seja, o tipo de site que eu vou, o tipo de informação que eu acesso, o tipo de recurso que eu estou colocando. Assim como eu cuido a rua onde eu ando, o que eu estou levando comigo, se eu vou numa rua que tem um perigo um pouco maior, eu já não levo notebook, não levo celular, não levo... Então a gente já toma um certo cuidado. Então, ao ir para a internet, eu estou levando aquilo que tem no meu computador. Então, se a gente tiver pelo menos esse princípio de pensamento, a gente consegue pensar em um pouco mais de segurança. Com relação a transações bancárias, hoje a gente pode fazer já, em maior parte dos bancos, transações via celular. Hoje eu recomendaria para o telespectador que, se tiver um celular que tem acesso ao banco via celular, use-o. Tá? Porque é uma plataforma ainda bastante limitada. O celular não tem mais ninguém mexendo, só o dono. Porque ele ainda é bastante limitado em termos de recursos, então é muito difícil de manipular ele. Então o ambiente dele é mais seguro ainda do que o PC. Boa dica. Tá. Professor Hermílio. Então, Lazer, para concluir, eu diria que nós falamos muito também do impacto das tecnologias, né, sobre as nossas atividades humanas. E, na verdade, também tem um outro aspecto. Nós impactamos essas tecnologias. Né? E nesse sentido, eu diria que essas possibilidades todas interativas que temos, elas são coerentes com as demandas que os indivíduos têm hoje de mais contato, de mais interação. A gente tem, claro, a gente mencionou aqui o e-mail, né? O correio eletrônico, mas nós temos o Orkut, o blog, o Skype, o MSN e diversos outros. Né? Então, isso transforma também, e é também uma demanda das pessoas. Por exemplo, os jornais eles estão passando por uma modificação. Se o jornal for só exclusivamente impresso, e se ele não mantiver, por exemplo, um blog, né? O que é o blog? Uma possibilidade. Atualização. Atualização permanente, né? E mais do que a atualização, a possibilidade de eu intervir na Rosiana de Oliveira. Ela tem lá o blog, mas as pessoas, os seus leitores, ela faz o seu comentário, né? E ela responde aos seus comentários. Né? Então isso torna, daqui a pouco, provavelmente, vocês terão que criar o blog do Conversas Cruzadas. Né? Dá um pouquinho mais de trabalho para o Carraponeira. Exatamente porque as pessoas querem intervir. Né? Então, nesse sentido, eu diria, é coerente com o que se passa já estão intervindo pelo e-mail. Pelo e-mail, com certeza. Já mudou bastante. Né? Então, nesse sentido, eu diria que essa é uma demanda própria das sociedades mais complexas e mais democráticas, né? E que combina perfeitamente com a digitalização. A digitalização é coerente, nesse sentido, com essa demanda que é humana e que é social num processo de globalização. Né? Então, na verdade, as nossas comunidades, elas se pulverizam. Né? Então a internet permite, eu diria, essa interatividade permite, né, dar vazão a essas nossas demandas. Perfeito. Só me dá um minuto. Só queria divulgar que nós estamos fazendo um projeto para criar uma rede de notícias, uma agência de notícias. E seria uma agência de notícias de educação para a paz. Porque as notícias são só catastróficas. E está todo mundo viciado em fofocas, falar mal dos outros, saber de crimes. Quem quiser se comunicar. Essa agência de notícias, são 300 escolas que o governo está comprando, está abrindo a licitação. 150 mil laptops a partir da nossa experiência. Estadual? Nacional. Federal. Federal. 300 escolas, 10 em cada estado. 5 para o estado, 5 para municípios do estado. E quem coordena aqui no estado? A Secretaria de Educação, junto com a universidade, né? Tá. Cada estado terá isso. São 150 mil laptops, o Uruguai já comprou 300 mil, o Peru que comprou 400 mil, então é a América Latina. Sim, para ele, né? Então, tá. só dizer que a agência de notícias vai ser assim, os conjunto de repórteres de cada escola. Tá. E cada escola terá a sua seção. E em vez, nós vamos ganhar da Reuters.
Maravilha. E quando estiver concluído, nos mande dizer para nós divulgarmos. Não, participar. Perfeito. Professor Avelino Zorzo. Lazier, eu acho que o que dá para falar nesse bloco final é que a gente está vivendo uma revolução da informação e não tem como voltar atrás. E talvez assuste alguns, mas eu posso dizer que a gente está no início ainda dessa revolução. Tem muita coisa para acontecer. E ninguém sabe onde vai parar. E ninguém sabe quais são os recursos que a gente tem. Tem muitos benefícios à internet. Né? Quem se imagina hoje fazendo imposto de renda, por exemplo, no papel antigo e submetendo? Quem se imagina não possuir acesso bancário? O mercado financeiro hoje, boa parte é feito pela internet. O que conta o Thomas Friedman no seu O Mundo é Plano, que o cliente entrou no escritório em Nova York e disse, eu preciso do imposto de renda para hoje. E aí o escritório recebeu e passou todos os dados para Singapura, omitindo naturalmente a identidade, e às 4 horas da tarde veio Estava tudo pronto. Então é impressionante, não é? Pesquisas de pontas que são realizadas hoje no mundo todo. Hoje, pessoas da Nova Zelândia, da Austrália, podem ver a pesquisa que nós fizemos aqui e interagir conosco. Ou seja, o que está sendo feito no Brasil? Controle da internet. É possível, é possível. Eu faço isso em casa, diversos profissionais eu acredito que fazem. Né? Então é possível, mas tem que ter o olhar atento dos pais, tem que ter o olhar atento para saber quais são os recursos que os seus filhos estão utilizando. Então é possível. Formação acadêmica, né? Eu sei que na URG se trabalha bastante com informática na educação, na PUC também, formar esses professores de ensino médio e fundamental para que consigam atender essa juventude. Ou seja, tem diversos benefícios. Quanto aos malefícios, tem cartilhas que mostram o que o telespectador tem que entender, tem que ter o conhecimento. Quais são esses malefícios e como se proteger deles. Pois não. Olha, e eu como apresentador chego à conclusão de que nós precisamos trazer esse tema mais seguidamente para a televisão, inclusive para esse programa. Acho que foi muito proveitoso. Aqueles que ficaram aqui nos acompanhando certamente tiraram um grande proveito. E esses que ficaram nos acompanhando fiquem sabendo que o Internacional ganhou de São Paulo por 2-0. Portanto, está bem encaminhado no Campeonato Nacional. Muito obrigado, doutores Leia Fagundes, Hermílio Santos, Vinícius Serafim, Avelino Francisco Zorzo. A Interativa disse o seguinte: quem paga pela internet as contas e quem não paga. 42% sim, não pagam pela internet 58%. Portanto, há uma camada bastante considerável que se reserva de não usar a internet para pagar contas. Amanhã, 10h30 da noite, tem mais Conversas Cruzadas. Boa noite.